se por alguma razão, ok, houvesse uma intervenção militar, ok, eu daria meu apoio, ok? Só que não vai haver, e não, eu não preciso dar meu apoio para isso. E por que que não vai haver? Porque seria fazer dessa corja de safado que está aí vítimas. Ok? Porque, gente, aqui fora a gente vê o que falam do Brasil, como falam do Brasil. O Brasil, eles construíram essa imagem de democracia, que é falsa. É Muito. falsa porque é baseado em fraude. A Dilma ganhou fraudando essas eleições. Ok? A Smartmatic foi usada, é a ferramenta do Fórum de São Paulo, ok? E foi usada para dar a vitória a Dilma Rousseff. Simplesmente isso. Com a conivência do TSE. É por isso que eu venho, durante todo esse tempo, ok? Desde as eleições, ok? Talvez até um pouquinho antes do dia 16, né? Não, 26 de Uhum. outubro. Falando disso. Por quê? Eles não vão perder eleição nenhuma. Jamais. E eles estão preparando, a Smartmatic está ali dentro, gente, para algo mais nefasto ainda que dar a eleição para Dilma. Eles querem um plebiscito. Esse plebiscito faz o quê? Altera a Constituição brasileira. Rasga a Constituição brasileira. Rasga Completamente. completo. Agora, olha só no campo de hipóteses, ok? Vamos supor que eles consigam fazer isso, ok? Se eles conseguirem, em primeiro lugar, podem contar com Lula presidente em perpetuidade, para sempre. Vai ser Lula presidente. Quando ele morrer, quem vem em seguida? Zé Dirceu. Querem apostar? Porque tudo que era crime, ok, vai ser apagado. Vai deixar de ter sido crime. Ok? Esse roubo do mensalão não era roubo para eles. E não é roubo para eles. Porque eles não veem como tal. Eles veem simplesmente como um meio para se chegar ao objetivo final. E eles acham, tá, que estão cobrando um imposto, ok, das empresas, ok? Eles se distribuem esse dinheiro, ok? Eles compram o suporte dessa base alugada deles dessa forma. É por isso que eu digo que a política brasileira ela tem que ser reformulada de baixo para cima. Okay? Ela tem que ser completamente refeita. E começando pelo TSE. O TSE é a verdadeiro Gestapo brasileiro. Porque todo político morre de medo do TSE. É E por que verdade. morrem de medo do TSE? Um canetaço, gente. E alguém pode ser caçado. Mas eu queria que você citou aqui o general Penha-Louça, e eu acho extremamente importante, eu vi o vídeo que você fez, acho que isso deve ser uma longa entrevista que você vai picotar. Quando, é, o general ele foi muito enfático, ele é o maior, para mim, okay, conhecedor dos detalhes da Smartmatic, ok? Porque ele já publicou muito sobre isso. Tudo que eu aprendi foi dele, ok? Sim. E realmente foi o que me abriu os olhos. La idea del control de las elecciones no es de Lula, es de Fidel. Fidel, como estaba muy relacionado con los soviéticos, también él quería implantar un estado policial similar en Cuba, similar al que tenía la Stasi en Alemania Oriental. Y él logró llevar a Cuba a un grupo de técnicos de Alemania Oriental que tenían ese plan de todo controlado por computadoras, controlar la población, controlar las huellas digitales, controlar las elecciones, controlar todo mediante las computadoras. Lo que pasa, Lula no, eso no era lo que tenía Lula, pero Fidel lo desarrolló. Lo desarrolló y para eso inventó una compañía que se dedica a eso llamada Copextel. E acidentalmente, no dia das eleições, eu já sabia da Smartmatic porque eu já vinha fazendo já entrevistas para o meu documentário e tudo.
E no dia das eleições eu não acreditei que o Aécio tinha perdido. Eu achei um absurdo. E como todo mundo aí, eu jamais imaginei que a Smartmatic estivesse aí dentro. Ok? Aí, nessa noite, no dia 26, eu resolvi entrar no TSE e olhar com quem a TSE tinha contratos. E achei a Smartmatic na área mais crítica que pode haver para uma fraude. Transmissão de dados, ok? Imagina, o pendrive, aquela informação vai para o TRE. No TRE são feitos esses pacotes. Esses pacotes são enviados para o TSE em Brasília. Quem faz todo esse trabalho? Smartmatic, ok? Eles colocaram, ou seja, quando essa informação chega para o main server, esse main server é parte de uma intranet ali dentro do TSE. Porque quando eu citei uma conexão secreta, é que nem todos os elementos dessa intranet são visíveis. Esses pacotes vinham, e dependendo de onde vinham, que foi de Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente, eles já vinham sinalizados. Ok? Lembram do Inserator? Uhum. Ok. Então, eles já vinham sinalizados. Nesse momento que eles entravam, em tempo real, eles eram mudados. E o algoritmo que foi desenvolvido no G2 de Cuba, o que ele faz? Ele simplesmente transforma votos válidos em brancos e nulos. Ok? Então, como foi explicado, se vieram 500 mil votos para o Aécio e 350 mil para Dilma, é muito fácil pegar 250 mil dele e transformar isso em brancos e nulos. As urnas brasileiras, elas não transmitem nada. Elas têm um pendrive. Esse pendrive é fisicamente levado a algum lugar, aí é formado esses pacotes que vão para o... Ou seja, possivelmente é no TRE, o que é formado esses pacotes, e dos TRE são enviados para o TSE para apuração final. Quando esses pacotes chegam ao TSE, ok? Nessa estrutura que foi montada pela Smartmatic lá, que é onde se faz a apuração final. Esses pacotes eles são recebidos e em tempo real, lá lembra que tem, acho que eram 27 ou 30 técnicos que fizeram essa apuração. Isso. E foi feito tudo em segredo, só o Toffoli e pouquíssimas outras pessoas puderam presenciar isso. Em tempo real, por mais que tenha um técnico ali fazendo o trabalho dele de apuração, esse pacote ele vem, se ele já vem sinalizado, ele é trocado, ok? Em tempo real. Então o cara não percebe, está vindo o pacote continua vindo, ele recebe, é aberto, é feita a computação final. Não é perceptível por ele que houve uma troca entre receber e aparecer no screen dele. Certo, entendi. Então, isso aí foi desenvolvido por Cuba, não é que passava lá por Cuba. No G2 cubano, isso foi desenvolvido e ele funciona dessa forma simplística. Por isso que a gente fala de fraude, não adianta falar de fraude que eles conseguiriam fraudar a eleição completa. Isso não existe. É por isso que a gente vê fraudes pequenas e pontuais. É o vereador ou o deputado que leva gente de carro, urnas que às vezes não funcionam direito, é mesário que, sei lá, existem vários níveis de fraude. A fraude que houve, e por isso que houve no segundo turno, era simplesmente para definir um candidato. Então a Dilma ela só tinha que fazer a campanha dela normal, que além de tudo, para o partido, eles fazem muito dinheiro com essas campanhas, e tem muita gente que ganha dinheiro, basta olhar esse negócio da Focal. A Focal, que é uma empresa que tem um testa de ferro que é um motorista, por que essa empresa ganhou 24 milhões
de reais assim do nada, ok? Então, eles usam isso para enriquecer também as eleições. Por mais que eles conseguissem fraudar 100%, a eleição ela é uma ferramenta de enriquecimento. E é por isso que tem que haver uma mudança generalizada no TSE. Não é mudar o sistema de financiamento de uma eleição, é mudar a forma como o TSE faz eleições. Eles estão negando, existe um blackout com relação ao Smartmatic a partir do TSE. O porquê? O problema deles é que isso foi publicado, existem as provas. E, gente, a simples presença, olha bem, hein, o que eu vou falar, a simples presença de uma empresa venezuelana que fraudou todas as eleições na Venezuela, que foi pega fraudando em Chicago, que foi banida dos Estados Unidos, que tem uma história assim absurdamente misteriosa. Agora, a última deles é que é uma empresa baseada em Londres, porque da Holanda, ok, chutaram a bundinha deles também, ok? Então, essa empresa que é suspeita, ok, ela funciona dentro do TSE desde 2012. E a primeira fraude deles, que foi a experimental, foi eleger o Haddad. O Haddad foi eleito fraudosamente também, ok? Então, eles experimentaram ali, funcionou, e eles estavam se preparando para o plebiscito. Eles não contavam, ok, com a ascensão do Aécio, gente. Por isso que eles tiveram que improvisar. Essa improvisação gerou a necessidade de tempo. Por isso houve aquelas 2 horas misteriosas que eles precisaram arrumar. Okay? E por isso também, pela primeira vez, em razão do estado do Acre, Dilma Rousseff decide estender o horário de verão, para dar aquele gap. Exato. E haver a justificativa política para dizer, olha, nós vamos ficar 2 horas aqui sem apresentar nenhum resultado, porque estamos respeitando o estado do Acre, porque Dilma resolveu estender o horário de verão. É evidente que não há coincidência na política. Era necessário, porque eles não estavam preparados para o Aécio Neves, ok? A Smartmatic estava se preparando para o plebiscito, porque eles, por mais inovador que seja, ok, fraudar através de urna eletrônica, também não é tão fácil assim não, sem deixar rastro. E a única forma é em perguntas simples, sim e não. Tanto que a Smartmatic, originalmente, ela foi feita ela foi criada para o plebiscito do sim ou não, do Hugo Chávez, se ele iria ou ficaria, o revocatório. Ok? E funcionou perfeitamente. Mas ela é tosca também. Ela não é esse espetáculo que às vezes a gente possa imaginar de tecnologia. Não, ok? É eficiente, mas é limitada, ok? O maior trunfo da Smartmatic é quando ela não é percebida, quando ela é invisível. E no Brasil ninguém sabia dela. Eu não sabia. É verdade. A imprensa jamais falou. A imprensa brasileira, ok, é tão ridícula, ok? É absurdamente ridícula, pobre, ok? Por que eu falo isso? Como que pode um país continental como o Brasil, ok, com uma população significativa como é a população brasileira, que ninguém, ok, cogite nada sobre o TSE? Porque o TSE, eu vi eles falando que era a tecnologia brasileira, que era a mais avançada do mundo, ok? E é tudo mentira. É mentira. Vocês receberam mentiras esse tempo todo. E por cima, eles gastaram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, ok? Perpetuando uma mentira em marketing, ok? Esse dinheiro podia ter sido usado para construir escola, mas não. Eles preferiram usar para criar essa mentira. Aí onde eu falo esse veneer é como uma superfície, okay, brilhante, bonita, só que a gente
tem que encontrar uma brechinha aí, uma rachadura. A gente tem que derrubar o TSE. E é por isso que eu tenho enfatizado nos posts que eu coloco que o pessoal devia sitiar o TSE, ok? Devia ter manifestação em cada TRE, em cada estado, e lá em Brasília, tá? Fechar aquela bosta. Ok? Ok? Se você olhar realmente a história da Smartmatic em 2012, ok? Eles perderam uma licitação, tiveram uma cancelada. Agora me explica como que, mesmo com isso, ainda continue funcionando, ok? Dentro do TSE, na área mais crítica que existe em uma eleição, que é a apuração. Ok? E a transmissão de dados. Ok? E mais, eles colocaram, existe em inglês, espanhol e português, ok? Um press release, ok? Dando tapinhas nas costas do excelente trabalho que eles fazem ao TSE brasileiro. Então, o TSE brasileiro não tem como negar que eles não existem, ou que não existem dentro do TSE. Okay? É tapar o sol com a peneira. Sim. Dessa eles não escapam. Okay? O que tem que ser feito, gente, o Brasil, okay, vive uma falsa democracia. O meu plano agora, com esse conclave de Washington, é quebrar, colocar uma rachadura, principalmente na democracia falsa brasileira. Então, vamos contar para todo mundo, nem todas as pessoas têm conhecimento do que você está organizando para janeiro, aí em Washington, e quais são os objetivos desse evento. Ok, dia 15 de janeiro, a gente está colocando um grupo de pessoas, vão ser aproximadamente 200 pessoas. A gente já tem algumas confirmações de nome, um deles é o ex-presidente Álvaro Uribe. Ok, a gente está tentando agora ver se dá para ele ir. O senador Marco Rubio, que é um anticastrista, assim, ele é um conservador e vai ser presidente dos Estados Unidos um dia. Ok? Olhem bem esse nome, Rubio. Ok? Senador Marco Rubio. Outro ex-deputado, Alan West, que é um conservador negro americano. Ok? Porque aqui a gente tem um problema, parecido com aí. Os liberais, eles acham que as causas são deles. A Dilma vai cair, isso aí eu não tenho dúvida. Ok? Talvez o Temer entre. Para ele não entrar, a gente tem que anular essa eleição. A gente pode provar que o TSE primeiro está mentindo, negando a existência da Smartmatic ali dentro. É isso aí. Tudo esse domínio, essa Gestapo, tem que acabar. Eles não podem ter tanto poder assim, não. Quem deveria presidir as eleições, eu contrataria uma empresa privada. Eu confiaria mais numa empresa privada que nesse pessoal aí, que foi tudo nomeado pelo PT. Então você não pode ter esse tipo de conflito de interesse numa coisa tão séria quanto a democracia brasileira. Essa democracia que vocês acham que vocês vivem nela é uma ilusão. Parece um Matrix. Okay? É isso mesmo. É uma ilusão. O Brasil não é democracia, gente. Okay? É uma pseudo-democracia. É uma faz de conta. Okay? E é isso que, em Washington, dia 15, eu quero explorar com pessoas de alto nível. Eu quero colocar uma rachadura nessa democracia brasileira aí que não existe. A partir do momento que investidores se derem conta que tudo isso aí é uma grande mentira, o dinheiro para de ir para aí. Porque o dinheiro está indo para aí para quê? Para alimentar essa corrupção, para alimentar esse partido. E isso tem que parar. Isso tem que acabar. A única forma da gente fazer isso é boicotando. É boicotando as Olimpíadas que vêm agora. Vocês sabiam que essa Olimpíada vai sair mais caro que a Copa do Mundo, gente? Ah, mas não tem a menor dúvida disso. Então, esse regime que já foi criado para isso. Então, a roubalheira, ok, tiveram que parar lá no Petrolão. Eles têm que tirar dinheiro de algum lugar, vocês não acham? Lógico. Então, dos aeroportos que estão construindo por aí, tudo tem uma coimazinha aí. Então tem dinheiro aí por todo lado,
ok? O Brasil não é um país ético. Infelizmente, não existe ética no Brasil, pelo menos nesse nível, ok? Eu conheço pessoas espetaculares no Brasil, extremamente éticos, extremamente bem preparados, pessoas que poderiam facilmente gerenciar o país como uma empresa e fazer do Brasil a segunda economia mundial, até mais que a China, porque a gente está mais perto dos Estados Unidos e da Europa que os chineses. E a gente tem muito mais recursos do que eles lá. Então vamos aproveitar também isso. Só tem ali o deserto de Gobi ali, que é 40% do território chinês. Eles têm muita população, mas isso aí também não quer dizer nada. Eles têm um grande consumo interno. O Brasil poderia ser a segunda economia mundial. Só não é porque está cheio de ladrão na política brasileira. A Dilma vai cair, isso aí eu não tenho dúvida. Ok? Talvez o Temer entre. Para ele não entrar, a gente tem que anular essa eleição. A gente pode provar que o TSE, primeiro, está mentindo, negando a existência da Smartmatic ali dentro. É isso aí. Tudo esse domínio, essa Gestapo, tem que acabar. Eles não podem ter tanto poder assim, não. Quem deveria presidir as eleições, eu contrataria uma empresa privada. Eu confiaria mais numa empresa privada que nesse pessoal aí, que foi tudo nomeado pelo PT. Então você não pode ter esse tipo de conflito de interesse numa coisa tão séria quanto a democracia brasileira. Essa democracia que vocês acham que vocês vivem nela é uma ilusão. Parece um Matrix. Okay? É isso mesmo. É uma ilusão. O Brasil não é democracia, gente. Okay? É uma pseudo-democracia. É uma faz de conta. Okay? E é isso que, em Washington, dia 15, eu quero explorar com pessoas de alto nível. Eu quero colocar uma rachadura nessa democracia brasileira aí que não existe. A partir do momento que investidores se derem conta que tudo isso aí é uma grande mentira, o dinheiro para de ir para aí. Porque o dinheiro está indo para aí para quê? Para alimentar essa corrupção, para alimentar esse partido. E isso tem que parar. Isso tem que acabar. A única forma da gente fazer isso é boicotando. É boicotando as Olimpíadas que vêm agora. Vocês sabiam que essa Olimpíada vai sair mais caro que a Copa do Mundo, gente? Ah, mas não tem a menor dúvida disso. Então, e com esse regime que já foi criado para isso. Então, a roubalheira, ok, tiveram que parar lá no Petrolão. Eles têm que tirar dinheiro de algum lugar, vocês não acham? Lógico. Então, dos aeroportos que estão construindo por aí, tudo tem uma coimazinha aí. Então tem dinheiro aí por todo lado, ok? O Brasil não é um país ético. Infelizmente não existe ética no Brasil, pelo menos nesse nível, ok? Eu conheço pessoas espetaculares no Brasil, extremamente éticos, extremamente bem preparados, pessoas que poderiam facilmente gerenciar o país como uma empresa e fazer do Brasil a segunda economia mundial, até mais que a China, porque a gente está mais perto dos Estados Unidos e da Europa que os chineses. E a gente tem muito mais recursos do que eles lá. Então vamos aproveitar também isso. Só tem ali o deserto de Gobi ali, que é 40% do território chinês. Eles têm muita população, mas isso aí também não quer dizer nada. Eles têm um grande consumo interno. O Brasil poderia ser a segunda economia mundial. Só não é porque está cheio de ladrão na política brasileira. E a gente tem que aproveitar esse momento também, Dalmo, para você fazer os seus convites. Reforçar os convites que eu já fiz em teu nome, entreguei todos os seus recados para o Caiado. O Caiado vai estar em Miami até o dia 9. Não sei se ele consegue estender o período em que ele estaria aí para ir até Washington, mas é de extrema importância que você faça aqui, em público, os convites a Caiado, Álvaro Dias, deputados Alci, o próprio Aécio Neves, que a gente sabe que também haverá uma certa dificuldade em razão das agendas e de toda a arquitetura e planejamento do
que ele, como líder, está fazendo. Eu vejo muita gente cobrando a presença do Aécio em todos os lugares. E eu queria explicar para vocês uma coisa, meus amigos. Líder político não pode aparecer em qualquer coisa o tempo inteiro. Em que pese ser de extrema relevância este evento que está sendo... porque muitas vezes a estratégia que está sendo implementada na surdina se quebra com a presença do líder em determinados eventos. Mas acho que você pode estar, então, fazendo aí os convites para as pessoas que puderem estar em Washington, engrossando, então, as fileiras dessa nossa luta do bem contra o mal. Essa é a verdadeira oposição brasileira agora, porque eles é que estão lá, ok, na Câmara, brigando, lutando, ok, sendo xingados, ganharam o meu respeito. Eu achei que não existia oposição no Brasil. Eu vi que tem uma, eu estou entusiasmado com ela. Eu também. Eu acho que a gente tem que dar um apoio incondicional, porque é a única que temos. A gente não tem outra. E uma coisa que é fundamental que todo mundo entenda aqui, o objetivo primeiro, segundo e terceiro é tirar o PT do poder. Esse pessoal que está fazendo o que eles estão fazendo agora, eu até quero fazer, claro, se os deputados e o senador Aécio Neves pudessem vir a Washington, seria fabuloso. Se bem que esse evento de Washington é para aglutinar quem? Ok? A oposição latino-americana. Sim. Ok? E são pessoas como Álvaro Uribe, que é um lutador ferrenho, ok? Do Fórum de São Paulo, contra o Fórum de São Paulo. Então, o foco nosso agora vai ser o Fórum de São Paulo e também colocar os holofotes em cima da Smartmatic, que é um flagelo que vai da Patagônia até o México. Eles estão por todo lado, parece... Ah, detalhe, vocês sabem o apelido da Smartmatic, né? É pulpo. Você sabe o que significa pulpo em português, gente? Lula, ok? Pelos tentáculos. Então, as coisas elas vão se encaixando, ok? A hora que eu colocar no ar a entrevista com o general Penhalosa, vocês vão entender muito bem o Lula, ok? A participação que ele teve. No começo ele não queria isso, porque ele é meio burrão, ok? Mas o Fidel Castro convenceu ele de que isso ia funcionar, porque ele não entendia como que um computador podia fazer isso. Então, levou um tempinho para o Lula compreender. Mas a partir do momento que ele compreendeu, ele abraçou isso. E é por isso que a Smartmatic está aí dentro. Só que o Lula, ok, demorou para a Smartmatic entrar, porque ele sabia que com as mentiras dele, ele convenceria o povo a votar nele. Ele sentiu isso em 89, quando ele foi o segundo melhor votado. Ele teve 47 milhões de votos em 89. Porque ele perdeu para o Collor só porque a mídia deu aquele puta apoio ao Globo, né? Ficou do lado do Collor, que foi outro tiro no pé, mas ele sabia que ele ia ganhar, que eventualmente ele iria ganhar. Então ele não abraçou de imediato o negócio da Smartmatic. Ele resolveu abraçar com entusiasmo para fazer o plebiscito. Ok? Porque fazendo um plebiscito e mudando a Constituição brasileira, ele ficaria em perpetuidade no poder. E é esse o plano dele. Ele quer ser presidente perpétuo, ele quer ser o Fidel Castro brasileiro. Ele quer morrer no poder. Ele quer ser enterrado com honras. Ele quer ser lembrado. Ele quer que tudo tenha o nome dele. Estradas, aeroportos, estádios de futebol. É a psicopatia, gente. É isso mesmo. É a psicopatia do poder. É isso. Mas não tem outra definição. A realidade aqui é a seguinte, tem um outro ponto rapidinho que eu quero tocar, ok? Que é a história do Lobão, ok? Do professor Olavo, porque muita gente entra em contato comigo e fala, por que isso, por que aquilo? Porque existe uma campanha contra eles, ok? Ou seja,
essa mídia chapa branca estão atacando os dois, porque eles são as partes visíveis da gente, da oposição dos formiguinhas, ok? Em realidade, o serviço que eles estão prestando para a gente é, assim, incrível. Eles estão sendo o para-raios, ok? O para-raios de tudo que é de ruim, eles estão absorvendo. Olha quanta porrada o Lobão está levando. E lembra no começo do Hangout que a gente falou sobre ex-petistas? Isso. Ele é, assim, iconic, okay? Ele é, assim, emblemático. Okay? Por quê? Porque ele era petista, ele acordou, ele saiu disso, ele se transformou e está colocando a cara para bater. Então, por mais críticas que a gente às vezes tenha de uma atitude, isso ou aquilo, porque eu escuto intervencionista largando o pau nele porque ele não quer ser associado com isso. É o direito dele de não querer ser associado com intervencionista. Lógico. Eu quero, gente, para ser sincero, porque a comemoração de intervenção, o que é? Vocês querem ir dormir, ok? E acordar com uma intervenção e o Brasil já todo arrumadinho, não tem mais nada para fazer, ok? A Dilma está na cadeia, o Lula foi preso, ok? O Zé Dirceu está lá pendurado em algum lugar. Isso não vai rolar. Lógico. Isso não vai rolar. A coisa aqui tem que ser feita por nós e a gente vai usar as mesmas armas que foram usadas contra nós. Eles usaram a democracia contra a gente vai usar a democracia contra eles. Porque uma vez que não tem a Smartmatic aí dentro, o PT não ganha nada de... Eu ia falar besteira. Não ganha uma eleição mais. Ok? Com certeza. Não ganha eleição nenhuma. Por quê? Porque todo mundo já cansou das mentiras. Vocês acham que alguém em sã consciência votaria numa pessoa como a Dilma ou no Lula? Não. Sem Smartmatic eles perdem. E eles sabem disso. Okay? Então, eu acompanhei muito de perto a campanha do Aécio. Ele efetivamente foi crescendo sozinho, hein? O Aécio enfrentou essa campanha no primeiro turno completamente sozinho. Demorou de verdade para o grupo do PSDB ir junto com o Aécio. Então, ele tem um mérito inacreditável. Ele teve a oportunidade com isso de mostrar que ele é um líder. Você sabe que eu sou uma pessoa extremamente justa. Independentemente das cobranças que virão aí, dos que querem que eu fale mal dele, eu devo te dizer, ele é um líder sim, ele tem postura de estadista, ele tem se colocado nos momentos exatos das medidas práticas que possam ser adotadas. Não cabe a ele ficar em plenário gritando, xingando para lá e para cá. Isso não é postura de presidente da República. Então, é evidente que ele demonstrou que era infinitamente melhor do que Dilma Rousseff e que nós estaríamos numa situação infinitamente melhor se ele tivesse assumido aquilo que lhe era de direito, a presidência da República através dos votos. Acabou sendo surpreendido com uma surrupiada de votos que foi dada e que fez com que ele, então, não conseguisse ser diplomado, mas é um vitorioso, sem dúvida alguma, e a gente tem que manter essa chama para ver o que vai acontecer nesses meses. Ele é, de fato, o presidente ganhador. Ele não levou, mas ele ganhou. É isso aí. Agora, ela vai ser diplomada, ela vai continuar presidente por mais 287 dias. Aí ela vai ser servida em bandeja de prata, ok? Pelo Lula. E isso vai provar... O Renan Calheiros, gente. Eu estou contando para vocês que Renanzinho está fazendo esse papel aí que se prestou a fazer nesta votação da LDO, que foi ridículo, mas é ele mesmo que será um dos primeiros a utilizar a degola juntamente com Luiz Inácio Lula Silva. Isso está na cara, basta estudar a história, basta dar uma olhada no que já foi feito nesse país. Não tem nem chance da Dilma passar desse tempo, okay? Porque ela já está com os dias contados. E quem está contando os dias não sou nem eu, gente, é o próprio Lula. Okay? Ele não vê a hora de voltar a ser presidente. É isso aí. Ele não vê a hora, ele vai fazer qualquer coisa. Até
ok? Cancelar a eleição e fazer outra com ele candidato. É isso aí. Tomara que seja assim, ok? Se Deus quiser. Então, assim, Dalmo, super obrigada por você disponibilizar o teu tempo, com coragem, com muita serenidade, de estar explanando temas que você vem estudando, que você conhece, que diz respeito à preocupação efetiva que você tem com o nosso país, estando morando fora dele, mas é isso mesmo, nós precisamos de vocês brasileiros que moram aí fora e que, olhando o país de fora, enxergam muito mais do que a maioria da população que vem sendo enganada aqui, infelizmente, por 12 anos de governo do PT. A gente tem que continuar mobilizado, nós temos que implementar mais ações como essas que o Dalmo está dando de exemplo. Vai ter o evento em janeiro, no dia 15. Eu convido aqui, juntamente com o Dalmo, publicamente o senador Álvaro Dias, o senador Caiado, o deputado Isalci, se possível o senador Aécio Neves e outros líderes que queiram participar desse evento para dar a guarida da oposição brasileira aos oposicionistas que teremos lá, deste modelo do Foro de São Paulo, que assaltou toda a América do Sul, está criando a grande pátria comunista. Depois da queda do Muro de Berlim, a grande programação deles é implementar o comunismo do lado de cá, no terceiro mundo, e nós todos sermos usados como boiada a ser manobrada. É contra isso que nós temos que lutar, nós temos que lutar mesmo contra toda essa malignidade que se instalou no nosso país. O processo de revelação das fraudes das urnas eletrônicas é essencial. Fora isso, trazermos a conscientização do povo de que o Foro de São Paulo não é uma ficção, tampouco uma teoria da conspiração, e é ele que vem sim comandando de forma bolivariana o nosso país e levando todas as nossas riquezas, quer sejam culturais, quer sejam pessoais, quer sejam do Estado para fora do nosso país. E é por tudo isso que a gente continua mobilizado, fazendo os nossos hangouts, eu, às quartas e sábados, na Showtime Rádio, também das 9 às 10 da manhã na quarta-feira, das 10 às 11 horas da manhã no sábado, tratando destes assuntos que são essenciais para que a gente consiga cumprir o calendário vaticinado por Dalma Corsini. Vai rolar. E eu quero lembrar todo mundo que é um dever patriótico de cada um azucrinar um Petralha. É um dever patriótico. Vocês têm a obrigação de azucrinar essa gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Dalma. Um grande beijo para você. Eu vou fazer de tudo para estar aí no dia 15 também. E vamos ver se os nossos senadores vão conosco. Você tem que vir. Entendo. Beijão para você e obrigada por tudo. Tá, obrigado a você.